A todos. Bom, então nessa revista, de acordo com a tarefa que nos foi dada, eu li alguns artigos, algumas experiências, e a que me chamou mais atenção foi um artigo do autor John Dove, que ele traz as 10 qualidades da agricultura familiar. Então, bem rapidamente, eu vou tentar resumir para vocês como foi essa minha experiência de leitura e o que eu consegui entender a partir dela. Então, o autor traz, nas palavras iniciais dele, que a agricultura familiar ela é uma forma de vida e que ela não se tange, ela não se dá apenas pelo tamanho do estabelecimento familiar. Ela se dá em pequena escala, mas também é um lugar onde as famílias cultivam e vivem. Então, como qualidades da agricultura familiar, ele traz o equilíbrio entre o estabelecimento e a família, onde a agricultura familiar tem o controle sobre os principais recursos, então ela, incluindo a terra, ela se utiliza dos recursos naturais, dos cultivos, do material genético, da casa, das construções, do maquinário, em todo sentido amplo. Então ela tem o domínio sobre esses principais meios e elas utilizam desses recursos com qualidade, digamos assim, e esses recursos naturais, eles não servem apenas para obter lucro, mas para ganhar a vida nesse meio rural. Outro ponto também é que o estabelecimento familiar é onde a família investe a maior parte da sua força de trabalho e ela torna-se uma forma de autoemprego para a família. É dali que vem o seu sustento e a renda familiar. E é nesse contexto desse estabelecimento familiar que a família mantém e faz manutenção de todas as suas necessidades, seja de sustentabilidade, de renda, a família vende seus excedentes, enfim. Então, esse estabelecimento familiar, ele une o passado, o presente e o futuro. Então, a gente pode dizer que os alimentos, eles sempre tiveram uma forma de ser cultivado que é histórica. Então, dentro desse contexto familiar, há muitas riquezas quanto às memórias, quanto às diversas formas de produção que foram passando de geração para geração, e hoje a gente chega nesse ponto de produção que se vê nesse estabelecimento familiar. E a agricultura, ela é parte de um fluxo onde se tem muitas memórias nessa construção do lar, na manutenção da família, na forma de produzir, na forma de criar seus filhos. É um estabelecimento que é considerado um patrimônio cultural. É um lugar, então, onde as experiências são acumuladas, onde o aprendizado tem um lugar, onde o conhecimento tem outro lugar, e isso é transmitido de forma com que as outras gerações possam estar presentes nesse ambiente familiar, nesse meio rural. E também o estabelecimento familiar, ele é considerado um patrimônio cultural, por esses diversos fatores que eu acabei de elencar antes. A família também, ela estabelece aos seus integrantes parte da economia rural. Então é dali que vem seu sustento. E também a família, dentro dessa produção, ela tem uma grande parte no contexto da economia local. Dessa forma, as famílias contribuem para fortalecer a economia local e também da comunidade, pois é ali que elas compram, que elas gastam, que elas fazem a manutenção, o giro desses excedentes, desse dinheiro. E de forma equivalente, então, o estabelecimento ele faz parte da paisagem rural. Então, a família trabalha com o equilíbrio ecológico, preservando a integridade da paisagem e se tornando esse contexto familiar, essa produção, essa terra, esse meio, esse lar onde eles vivem, se tornando parte da paisagem. Então, a agricultura familiar, ele tem dupla liberdade, segundo o autor, onde estar livre de relações assim de exploração
e também eles podem exercer a liberdade de poder escolher fazer as coisas da sua maneira. Então o autor ele traz que é muito importante manter essa agricultura familiar, pois ela favorece a manutenção das belas paisagens e da biodiversidade do meio rural. E também é um meio da agricultura familiar mostrar que o rural não é um lugar antiquado, não é um lugar de preconceitos, e que ali sim pode viver uma família da onde traz o sustento para todos, e é uma forma de mostrar com esse artigo que o meio rural pode ser uma boa opção para que os filhos, seus sucessores, as novas gerações permaneçam nesse meio rural e deem continuidade a esse artefato cultural, a essa forma de produção, a todas essas belas histórias e maneiras de viver e de tornar a vida um pouco mais saudável.